Eu não contei. Tu contou? Vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde. Que bom tê-las e tê-los conosco nesta tarde para a segunda live de Círculos de Cultura, Educação em Tempos de Pandemia. Evento organizado e realizado pelo Departamento de Educação, curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Rondonópolis e que pode ser acompanhado pelos nossos canais no YouTube e no Facebook. Sou a professora Sandra, do Departamento de Educação, e mediarei os trabalhos de hoje, provocando este diálogo entre as nossas palestrantes convidadas e todos vocês que nos acompanham, especialmente os nossos alunos do curso de Pedagogia. Agradeço muito as minhas parceiras dessa proposta de extensão, professoras Eglen, Lindalva, Marilyn, Regina e Rosana, que não mediram esforços para que tudo acontecesse e chegássemos de alguma forma até vocês. E agradeço também todo o apoio recebido da nossa coordenadora de curso, professora Márcia. Lembro que os textos que embasarão as discussões trazidas na live de hoje se encontram disponíveis na plataforma utilizada para inscrição no evento, a plataforma Ivem3. Para isso, basta vocês acessarem o programa e clicarem nas informações. Para a certificação, lembro que os inscritos devem realizar a atividade avaliativa da Live 2. E destaco também que essa atividade sempre será disponibilizada no dia seguinte à live, com um prazo para entrega. No link do Ivem3, vocês encontrarão também a seção de dúvidas frequentes. Qualquer necessidade, pedimos que vocês recorram à plataforma, tá ok? Hoje, nós falaremos de crianças e infância confinadas, vulnerabilidade, cuidado e educação. E tenho pensado que crianças em isolamento prevêem também rotinas em isolamento. Digo isso porque nosso processo de distanciamento social, com um isolamento que perdura até hoje, e não sabemos exatamente quando cessará, se iniciou para a grande maioria de todos no dia 18 de março desse diferentão 2020 que estamos vivendo. No começo desse processo, confesso que pensei que conseguiria manter a rotina das crianças aqui de casa. Uma rotina estabelecida com uma criança de 8 anos, com uma criança de 10 anos, lá em janeiro. Uma rotina de escola, casa, atividades extracurriculares, mas posso dizer que isso não foi combinado com as principais agentes dessa pseudo-rotina, que são as minhas filhas. Para elas, esse período seria breve, e soava como férias escolares, estamos em casa. Minhas tentativas de manter a rotina, como estabelecida em janeiro, foram por água abaixo. E geraram um estresse e uma perda de paciência diários e constantes. Confesso que não desisti da minha pretensão inicial. Montei rotinas, estabeleci horários, mantive atividades possíveis de serem realizadas e pretendi criar um ambiente escolar que ocupasse o período matutino todo. Mais uma vez, estresse, falta de paciência, e meus vizinhos conheceram a minha voz pela altura das ordens dadas aqui em casa. Nesses processos de ajustes, que até hoje não estão consolidados, fui fazendo experiências múltiplas. Deixá-las à vontade, voltar aos horários regulados, liberar as tardes, segurar as tardes, liberar o celular, proibir o celular, liberar a televisão, restringir a televisão. Uma loucura. Imaginem quantas idas e vindas nessas regras, não regras, o tempo todo. Eu li artigos, ouvi amigas, ouvi colegas de trabalho e pensava, nossa meta é manter a saúde e chegarmos bem ao final do ano. Mas, oposto a isso, estava uma realidade que se estabelecia para além dos limites da minha casa. Minhas próprias rotinas de trabalho, o aumento das demandas por estarmos em casa, a necessidade de também possibilitar a minha ajudante estar e cuidar dos seus, e aí vieram home office, homeschooling, e nesse meio todo a verdadeira nova realidade que temos para este ano. Além de sermos mães e pensarmos como tal, deveremos acompanhar as aulas online dos nossos filhos,
ajudá-los no que for necessário em relação a conteúdos e tarefas múltiplas e cuidar das nossas casas. Precisamos trabalhar. E as crianças? Onde ficam nisso tudo? Certamente elas foram sendo empurradas para uma rotina pesada, cansativa, cerceada da presença e da companhia dos amigos de todos os dias, sem sair para a rua para brincar, sem poder conviver com outros que não aqueles que estão dentro da sua própria casa, ouvindo notícias pesadas vindo de todas as formas, partilhando das angústias dos pais, da aflição de todos os familiares, e no meu caso especificamente, convivendo com o medo de não poder reencontrar os avós, porque moram em outro estado e são de grupo de risco. Estar com os tios novamente, rever os primos e as primas, enfim, encontrar com aqueles que são a potência emocional de qualquer família. Ouso dizer que nossas crianças foram jogadas ao limbo, e aí permaneceram por um longo período, sem serem olhadas, ouvidas e percebidas como crianças que são. Talvez muitas delas ainda estejam aí, nesse lugar, porque seguem distanciadas do contato com a escola, com seus professores, seus colegas e amigos. Dividem com os pais as urgências e as muitas preocupações de casa. Pais em risco de desemprego ou até desempregados, geladeiras nem sempre com alimento suficiente, tempo ocioso, falta de espaço dentro de suas próprias casas, as ruas, as praças, os parques, todos como territórios proibidos. Violência física, psicológica e emocional, fome, perdas, desespero de toda ordem. Precisamos falar disso, e é o que faremos hoje. Vamos falar de crianças e infâncias confinadas, vulnerabilidade, cuidado e educação. E a nossa live será lindamente conduzida pelas nossas convidadas especiais, Tatiane Nardi e a professora Eunia Elisa Wilmes, a quem eu dou as boas-vindas para essa tarde de trabalho, diálogo, conversa, troca de experiências, e começo convidando a nossa pedagoga, a Tatiane, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso e pesquisadora do grupo Pesquisadora em Educação Ambiental, Comunicação e Arte da UFMT. Tati, seja muito bem-vinda a este espaço de diálogo. Fique à vontade para usá-lo e para dividir conosco as suas experiências e estudos. Agora, o espaço é seu. Muito obrigada, Sandra. Agradeço também a parceria da professora Euni, da Regina. Muito obrigada. Hoje vamos falar um pouco de crianças e infâncias confinadas, vulnerabilidades, cuidado e educação. Nesse primeiro slide, tem a obra do Ivan Cruz, Crianças na Praça, e ele retrata a diversidade das brincadeiras infantis. Ele traz as brincadeiras, as diversidades, o colorido, a vivacidade que é a infância. Pode trocar slide. No segundo slide, eu escolhi a arte da Iris Grace. Ela é uma jovem pintora. Ela foi diagnosticada com autismo em 2011 e a sua família buscou alternativas dela se comunicar melhor. E a pintura foi uma das formas encontradas. A pandemia do Covid-19 e o isolamento social está sendo um momento delicado, um momento sensível para todos. E as crianças, juntamente com seus responsáveis, com seus familiares, estão aprendendo a lidar. Como a Sandra mencionou no início, milhares de famílias estão desempregadas, ou algumas famílias estão trabalhando em home office, então está sendo uma nova realidade. As crianças estão tendo aula online, então está sendo uma nova realidade que elas estão aprendendo a vivenciar juntamente com todos nós, né? Que é um momento histórico e difícil. Pode passar o slide. Violências, abusos e explorações. O aumento de tempo dentro de casa nem sempre oferece melhores condições de bem-estar, favorecendo o risco de violência física, sexual e psicológica contra as crianças.
muitas crianças não estão seguras dentro do seu lar, que realmente para ser um abrigo, um refúgio, um lugar seguro, mas muitas são vítimas, e principalmente na pandemia, o número de casos está aumentando. No próximo slide, eu vou mostrar um dado que eu recolhi da Unicef. Pode passar o slide. De acordo com a Unicef, metade das crianças do mundo, ou aproximadamente 1 bilhão de crianças a cada ano, é afetada por violência física, sexual e psicológica, porque os países não seguiram estratégias estabelecidas para protegê-las. Esse é um dado que está no site da Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. É um dado alarmante e é um dado preocupante também. Esse dado, ele está no relatório de status global sobre a prevenção da violência contra as crianças de 2020. Esses dados foram compilados do ano de 2018 e 2019. E é um dado realmente, né, alarmante, preocupante para todos nós. E é a realidade que a gente tem que, né, fazer a nossa parte, tentar combater isso, e eu vou mostrar isso nos próximos slides. Pode passar. No atual cenário pandêmico, as crianças merecem nossa total atenção. Mais uma razão porque elas devem ser protegidas. Elas são amparadas pela Constituição Federal e também pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É direito elas estarem amparadas, é direito da sociedade, da família, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação e ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, o convívio familiar e comunitário, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É um direito por lei garantido e que realmente tem que ser efetivo, tem que ser cumprido. Elas são amparadas, é um direito delas, e isso tem que ser cumprido e efetivo. Pode passar. Eu recolhi esses dados das redes sociais da Unicef Brasil, tanto no Facebook como no Instagram. Eles disponibilizaram essas imagens ontem e fala realmente da violência sexual, desse trauma, desse crime que acontece, que acomete milhares de crianças, jovens e adolescentes. E também eu destaco aqui Todos Juntos pela Proteção de Crianças e Adolescentes. Se alguém testemunhar, souber de algum crime, de alguma violência, por favor, diz que sim, é gratuito, vai manter o anonimato e funciona 24 horas e todos os dias. Você não vai ser identificado se denunciar e vai contribuir para que esse crime não aconteça e para essa criança, esse jovem não ser violentado, não ser realmente sofrer esse crime, esse abuso. Pode passar o slide. Esses canais de denúncia eu retirei das redes sociais que tem no YouTube, no Instagram. No YouTube, não, perdão, tem no Instagram e no Facebook, tanto a Unicef Brasil, como os dados que eu retirei do Ministério, tem no Facebook e no Instagram essas imagens. E esses são os canais de denúncia que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso evidenciou, como o Núcleo das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude de Cuiabá, que tem um contato, tem um e-mail na condição de crianças em situação de risco, saúde e educação individual, ato infracional, tem o telefone, tem o e-mail, também tem o programa Rede Protege, canais de denúncia, como diz que sim, os direitos humanos, que funciona 24 horas, o o telefone da Polícia Militar, que também funciona 24 horas, o Conselho Tutelar, que também pode ser notificado, pode ser informado, pode entrar em contato com o Conselho Tutelar, que ele vai também agir nesses casos de violência, de crime, de abusos que estejam acontecendo, né, acontecendo. Também tem a ouvidoria do Ministério Público,
adulto. Então, são canais de se denunciar, de fazer a parte, né, de denunciar se aconteceu, se estiver acontecendo, se presenciou, ou se suspeita. Talvez a criança, quando ela tem certa intimidade com alguma pessoa, ela vai começar a demonstrar certas atitudes, ou ela desenha, ou se ela tiver uma certa afinidade, ela vai falar. A sua atitude, seu comportamento pode mudar. Então, se suspeitar da atitude, do que ela está fazendo, pode denunciar. Pode trocar slide. O tempo com as crianças. As crianças estão em casa. Então, esse tempo tem que ser um tempo realmente, né, proveitoso, um tempo que elas fiquem bem, e em muitos casos talvez não esteja acontecendo isso, né? Na realidade, no contexto social, cultural, está sendo bem difícil para as famílias, porque estamos aprendendo a lidar com esse momento. E a Fiocruz fez uma cartilha, Crianças na Pandemia Covid-19, e ela elenca algumas reações emocionais e alterações comportamentais que as crianças estão apresentando durante a pandemia, como dificuldade de concentração, irritabilidade, medo, inquietação, tédio, sensação de solidão, alteração no padrão de sono e da alimentação. E para poder mudar essas alterações, essas reações, eles elencaram alguns pontos, algumas atitudes a ser tomadas, como criar uma rotina, o horário de acordar, o horário de dormir, o horário de se alimentar, conversar com as crianças sobre o que está acontecendo, falar sobre a pandemia, falar sobre esse momento, né, esse momento que estamos vivenciando, realização das tarefas escolares. Tentar, ao máximo possível, partilhar desse momento com a criança de aprendizagem, porque as aulas estão sendo online, então merece um pouco mais de atenção, de dedicação, por estar, né, online, talvez elas estejam tendo uma certa dificuldade, então os responsáveis tentam acompanhar, tentam ficar presentes, para poder elas se sentirem bem e fazer o processo formativo agregador, né, significativo para elas. E brincar com as crianças, seja na sala, ou na varanda, no quintal, ou em um lugar arejado, né, um lugar que esteja seguro, né, para elas, porque ao brincar elas aprendem. É um momento de criação, é um momento de diversão, é um momento que vai distrair elas, que elas talvez não estejam, né, mais no celular, no notebook ou em algum outro aparelho, estejam realmente ali, brincando, estando presente né, com os responsáveis, ou com a família, ou com quem está no lar, porque esse momento vai fazer a diferença, porque é um momento que elas são ativas, elas são cheias de vida, então é um momento significativo para elas. É um momento formativo também. Pode passar slide. Atitude preciosa. Eu trouxe uma citação do Leonardo Boff para falar do cuidado. E ele ressalta: o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, diz ele, de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilização, de envolvimento afetivo com o outro. É no cuidado, é nessa atitude, é nessa presença que vai demonstrar o amor, o carinho, a atenção, o acolhimento, e ela vai se sentir bem, ela vai se sentir protegida, ela vai ficar bem consigo. Isso faz, né, parte do desenvolvimento do ser humano, da criança, do jovem, do adolescente. Pode trocar slide. Diálogo e escuta sensível. Então, eu trouxe uma citação do Boff, e para falar realmente do diálogo e da escuta sensível, porque o diálogo, a conversa com os pequenos, com as crianças,
é um momento que ele vai se abrir, é um momento que ele vai, né, falar, vai contar, e ele quer expor o que você está pensando desse momento, o que você está achando, o que está acontecendo. É um momento que ele vai se abrir, é um momento precioso, realmente, para ela se sentir bem, para ela se sentir confortável, para o seu emocional, para o seu psicológico, isso faz parte. E Boff nos fala: cuidar do outro é zelar para esta dialogação, esta ação de diálogo eu e tu seja libertadora, sinergética e construtora de aliança perene de paz e de harmonização. Então, o diálogo, ele deve estar presente ao máximo possível, mesmo que os pais, algumas famílias estejam trabalhando muito, o momento que tiver disponível para conversar, para falar com seu filho ou sua filha, faz esse momento, converse com ele, esteja presente, partilhe, faça isso. Se você... Há famílias que conseguem ficar dentro de casa, talvez tem horário de trabalho, tem horário certinho, né? Criar talvez uma rotina. Fale, converse com seu filho. Esse momento vai fazer realmente parte, e vai fazer parte de seu desenvolvimento, de sua formação, e ele vai se abrir, ele vai contar. Você pode até alongar para poder depois fazer um momento depois de conversar, de dialogar, de contar uma história, ler um livro, e aí cada família, né, cada situação vai saber como dialogar, e as formas de diálogo, as formas de escutar. Isso é fundamental e essencial no momento que estamos presenciando. Pode trocar isso, Beth. Eu gostaria de deixar aqui, nessa aula, o espaço do blog do GPEA. Eu faço parte do grupo pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte, e eu tive o privilégio de ser orientanda da professora Michele Sato, e ela me orientou no TCC, um tema: a Venezuela na imagética de crianças migrantes e os diálogos com a educação ambiental. Esse trabalho está disponível no blog, tem vários materiais importantes, é um espaço bem proveitoso, espero que vocês também curtam bastante esse espaço, é produtivo e é um espaço muito importante. É um grupo que realmente faz a diferença na sociedade, ele contribui, e espero que vocês gostem. Pode passar. Quando falaram do encontro, eu fiquei muito animada, fiquei muito feliz. E um dos primeiros slides que eu preparei foi esse. Eu fiquei muito animada. Um dos primeiros que eu fiz foi esse slide. E eu coloquei o título, é um poema, eu coloquei o título de Criança Mar, que é: brincar durante o dia, correr no quintal, tomar banho de chuva, pular corda, voar em minha imaginação, amar a vida, rir e chorar, desenhar, ler e escrever, viver aventuras, desbravar universos inimagináveis, infância querida, como amo. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês, e aberta ao diálogo, e muito obrigada. Perdão, esqueci de ligar o microfone. Tecnologia, né, gente? Vamos descobrindo. Todo dia um pouquinho. Obrigada, Tati, pela sua fala. Bastante assertiva e pontual para nós dialogarmos daqui a pouco, junto com todos aqueles que estão se manifestando no nosso chat. Nós estamos recebendo vários cumprimentos, vários elogios no chat, o que nos deixa bastante felizes, e, ao mesmo tempo, o nosso compromisso aumenta de falarmos sobre esse tema tão urgente e emergente. E vamos continuar esse nosso diálogo, ouvindo, então, a nossa professora querida, Euni, que vem dar sequência a essa fala que a Tati iniciou. E, como eu disse, ao término da fala da Euni,
nós passaremos, então, as perguntas aos comentários do chat. Podem continuar registrando aí para a gente. Então, a Euni é nossa professora na Universidade Federal de Mato Grosso, hoje no Instituto de Educação, já foi o UFR, né, Euni? Hoje está lá em Cuiabá, com doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. É professora também do nosso programa de pós-graduação em Educação, mestrado em Educação, e discute em suas pesquisas temas sobre o brincar, saberes e práticas de educação ancestral, autobiografia, arte, educação e literatura. Euni está vinculada aos grupos de pesquisa, grupo de estudos sobre itinerários de formação em educação e cultura e LabArte, ambos da Faculdade de Educação da USP, e ao CEIG, acho que pronunciei certo, Euni, então depois você me corrige, grupo de estudos Infância, Juventude e Cultura Contemporânea da Universidade Federal de Rondonópolis, e ao grupo pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte, GPEA, da UFMT. Além de todo esse vasto currículo, Euni vive hoje a infância na perspectiva de ser avó, não é, Euni? Então, ela nos traz esse diálogo também com esse olhar doce, a mãe com açúcar, que é a nossa avó Euni. Euni, muito bem-vinda à nossa live de hoje. Agora, o espaço é seu. Fique à vontade. Ok. Boa tarde a todos e todas. Acho que são mais todas do que todos, né? São muitas mulheres aqui. Eu não estou acompanhando no YouTube e nem no Facebook, porque não consigo ser 3 ainda, e por uma questão de microfonia, mas agradeço muito os comentários e as palavras da Sandra. Espero contribuir com um pouco daquilo que nós estamos pesquisando ao longo da vida, e falar como avó também, Sandra, foi uma surpresa, mas é também como avó. Às vezes eu penso que eu estou aqui como pesquisadora, mas também como avó. Meus 2 netos estão aqui comigo, um de 6 e outro de 9 para 10 meses. Eu vou pedir para a Regina, então, me acompanhar, como acompanhou a Tatiane. Agradeço a Tatiane por ter feito a nossa introdução, abordando temas que talvez eu vá também tocar, não é? O tema desta live, eu agradeço muito ao convite do Departamento de Educação, é o meu departamento de coração, de onde eu me inseri na universidade pública, né? Tenho imenso carinho e gratidão por todos os colegas daí do Departamento de Educação, né? E nesta troca que Regina e eu fizemos, né, agradeço também a presença da Regina aqui, passando os slides, né. Eu coloquei aí no início 3 fotografias de criança, onde aparecem crianças, não é? Nessa primeira foto da direita superior, temos uma criança olhando encantada para sua mãe, né, uma mãe de máscara, né, mas uma criança totalmente presente e uma mãe totalmente presente nessa comunicação, nesse vínculo que a gente cria com os nossos filhos, com amorosidade, através do olhar e do corpo presente. Embaixo, à esquerda, eu tenho um menino que olha com um olhar perdido pela janela, não é? Eu acho que as nossas crianças estão se sentindo um pouco assim também. O que é isso agora que eu não posso sair de casa? E à direita, embaixo, eu tenho um menino que está sendo iluminado por uma tela, né, de um tablet. Nós temos essa geração hoje que está sendo empurrada neste tempo que nós estamos vivendo, né? As crianças estão com esse dedinho aí, né, tocando as telas, movimentando o mundo. Então, com essas fotos iniciais de crianças, nós começamos a conversa. Podemos passar o slide. Bem no início, eu quando vim aqui para Cuiabá, tive a felicidade de ser convidada a participar, porque eu assumi a disciplina de metodologia da ciência, que era o que a Regina trabalhava. Eu passei a participar do grupo GPEA, que é coordenado pela professora Michele Sato. Michele Sato é uma referência para nós aqui no Mato Grosso e no Brasil, em educação ambiental, né, no Mato Grosso e no Brasil, e ela é, assim, uma potência de pessoa, e ela nos convidou a produzir um livro no início da pandemia, em que nós refletimos sobre aqueles grupos que são os condenados da pandemia, não é? Esse nome, ele é uma referência a um outro livro, de um outro pesquisador. Pode passar, por favor,
Regina, e nós abordamos, foram 20 e poucos grupos, não é? E a mim e a Tatiane coube tratar das crianças. Então, o livro, no outro slide, tinha o site, mas se você colocar Condenados da Pandemia, você vai chegar ao livro. Então, são diversos grupos. Nós tratamos já desde aquele momento preocupadas com as nossas crianças. Então, indico na página 30, não é? Nós estamos lá com o grupo das crianças. Pode passar o slide. Aí é a primeira página onde começamos a tratar. Quando nós trabalhamos no GPEA, porque ele é um grupo de educação ambiental e também arte, nós passamos a utilizar muitas imagens, né, para que elas também comuniquem para além das palavras. Né? Então, a gente tem sempre muito esse cuidado com as imagens, porque as crianças entendem também as imagens, né, elas têm outras linguagens. Podemos passar o slide, Regina, por favor. Para falar de criança, eu sempre começo por um nosso documento, nesse daí, que nós temos, é um documento de 2010, que são as diretrizes curriculares para a educação nacional, para a educação infantil, perdão, e ele pode ser acessado, é só você colocar esse nome, as DCNE, e você vai chegar ao link, mas está aqui também. Vou pedir para a Regina passar o slide, e eu quero destacar desse documento, que é uma diretriz, não é? Essa definição de educação infantil, não é? O que é educação infantil? Essa primeira etapa da educação básica, que se desenvolve em creches e pré-escola, né? É um espaço institucionalizado e não doméstico, então as práticas de educação infantil, que é o foco da fala aqui hoje, ele se dá nos outros lugares, né, que não a casa, porque a criança aprende e constrói todos os seus conhecimentos na interação, primeiro em casa com o grupo familiar, com aqueles que cuidam dela, né, e posteriormente ela tem que ir para o mundo, né, a criança vai para o mundo. E é dever do Estado garantir essa oferta, né, com qualidade. Esse slide eu coloquei uma obra de arte de Portinari, se chama Meninos Brincando, e nessa imagem, onde eu tenho meninos quase como se fosse, né, girando estrela, né, eu tenho também ali um animalzinho, um cachorro e uma bola, não é? São elementos muito próprios da cultura, das nossas culturas infantis como um todo. Então, essa definição do que é educação infantil. Muito bem. E o que é criança, né? É preciso que nós, como professores, para quem já foi minha aluna lá em Rondonópolis, sabe, o tanto que eu bato nesta tecla mesmo, né, de que a gente precisa compreender a criança, essa compreensão do que é criança vai balizar todo o nosso trabalho na pedagogia. Hoje, nós temos esse conceito construído, ele também está nas diretrizes curriculares, esse conceito ele é recente para nós, ele ainda está sendo internalizado pelos nossos professores, porque por muito tempo a criança ela era colocada como alguém que não sabia, não podia ser, ela ia ser alguma coisa. Mas hoje nós já compreendemos, por diversos estudos das diversas ciências, antropologia, sociologia, psicologia, mesmo a neurologia, né, as neurociências, a criança é um sujeito histórico de direito, né, que ela aprende nas interações, nas práticas cotidianas, por isso é tão importante essa vivência, né, ela constrói a sua identidade pessoal, quem eu sou, onde estou, não é, de maneira pessoal e coletiva. E aqui vai ter diversas outras características. A criança brinca, ela imagina, ela fantasia, a criança deseja, aprende, observa e experimenta, narra, questiona, constrói sentidos e sobre a natureza, sobre a sociedade, e nesse processo todo ela constrói cultura, não é? Então, assim, quando a gente olha a criança nessa perspectiva, ela ganha em status, em importância e em respeito, e o nosso olhar deve ser esse como pedagogos. Eu coloquei aqui uma imagem também do Portinari, em que ela se chama Futebol, são crianças brincando num espaço aberto. Essa semana, resgatei um livro que ganhei de minha irmã, que é sobre a infância de Portinari,
ele desenhou aquilo que foi a vida dele na infância, numa pequena cidade no interior do Espírito Santo. Vamos ao próximo slide. Com essa definição de criança, então, nós chegamos à criança com as quais nós trabalhamos hoje, né? Neste momento, eu imagino que aqui eu tenho alunos em formação, agora dei uma rápida, quando a Tatiane falava, uma rápida olhada sobre quem estava entrando lá no YouTube, e eu vi professora de Ji-Paraná, convidado pela Tatiana, né? Então, para quem está nos ouvindo hoje, neste Brasil, não é? Nós estamos vivendo um momento de emergência, não é? Imagina você quando tem que correr para o hospital às pressas, né? Então, a gente está vivendo num momento de emergência, é um momento de excepcionalidade global que atinge as pessoas de maneira muito diferenciada, não é? É um tempo que a gente já lia desde a década de 90, mas antes os diversos autores, né, já diziam que nós vivemos num tempo de incerteza, mas agora mais do que nunca a gente não tem previsão de horizontes a médio e longo prazo, nós estamos vivendo cada dia um dia, né? São novas experiências, novas expectativas, isso que a Sandra relatou com tanta propriedade, com tanta sensibilidade, conhecimento de vida, porque a Sandra está com crianças em casa, né? Assim como muitos aqui que nos ouvem, eu não estou com crianças em casa, né? As minhas crianças já estão aí para mais de 20 anos, uma até com 30, né? E eu já sou avó. Então, é esse tempo que nós estamos convocados para viver, né, e com essas circunstâncias e contingências que nós temos que nos haver. Eu trouxe aqui um mural do Cobra, né, em que ele retrata as diferentes religiões, não é, no mural que está exposto em São Paulo. Próximo. Esse aqui é uma arte de rua também de São Paulo, que na verdade é da Inglaterra, né. Nós estamos com uma proporção, discutia-se no início, e aqui eu vou falar um pouquinho de saúde das crianças, que as crianças estavam a salvo de ser contaminadas, e hoje nós temos um número muito grande, as crianças têm sido contaminadas, quando a gente olha os números que Tatiane e eu trouxemos lá nos condenados da pandemia, e olhamos os números de hoje, esses dados que eu captei aqui do dia 5/6, né, aumentou muito o número de crianças contaminadas. E pode seguir, por favor, o slide. E aí, nesse sentido do aumento de crianças contaminadas, que eu recomendo a vocês, entendo o tempo, não sei como, mas se quiserem saber um pouco mais, as lives que o Paulo Sérgio Foch, que é um estudioso da educação infantil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele fez com diversos profissionais, desde psicólogos, assistente social, enfermeira, né, neurologistas, em que ele vai dizendo das perspectivas de retorno para a educação infantil. Né? Então, é muito interessante ouvir as diferentes perspectivas, porque lá vai se dizer que, né, é preciso que a gente tenha esse sentimento de acolhimento, né, da nossa fidelidade às crianças. Nós, como pedagogos, somos aqueles que nos identificamos, que trabalhamos, que dedicamos a nossa vida a estudar e compreender as crianças. E Regina, isso, deixa assim, por favor, porque senão eu não consigo ler os slides, e eu estou seguindo eles como apoio, né? O Paulo Foch vai dizer da questão intersetorial que perpassa as questões de educação infantil, né, as questões de saúde, as questões de assistência social, né, o Tribunal de Contas, a gente está vendo toda essa discussão a respeito do Fundeb, né, como uma política pública. Então, nós, como profissionais da educação infantil, nós devemos estudar muito tudo isso para podermos dar conta, né, desse campo maravilhoso. Antes de passar o slide, eu tenho aqui uma outra obra do Portinari, que diz Meninos Pulando Carniça, né? Quando a gente era criança, nós fizemos muito isso, um agacha e o outro pula por cima. Né? E essa é uma brincadeira que normalmente acontece à noite, tem as brincadeiras do dia, tem as brincadeiras da noite, tem as brincadeiras de dentro de casa, tem as brincadeiras de fora de casa. Próximo slide.
ainda nessas conversas do Paulo Fock, né, ele vai dizer da necessidade de nós professores, né, da necessidade e o desafio de tomarmos contato com esses protocolos de saúde, o que isso significa, não é? E ele vai chamar atenção também para que isso tudo, para a gente tomar muito cuidado, para isso tudo não implicar na perda da relação subjetiva e de vínculo que é necessário que nós tenhamos na educação infantil e tornar a criança como um objeto asséptico, toda aquela volta a uma visão de que a criança é alguma coisa a ser higienizada e colocada de lado, né? Então, são conhecimentos específicos que nós não temos, não é, sobre essa questão do vírus, sobre a questão da relação de mortalidade, e isso tudo é da saúde, e o professor está implicado com isso também. Então, ele diz que o desafio é pensar algo, não é só descrever, mas problematizar, implicar-se com isso. E para implicar-se é preciso participar estudando, participar dos diferentes grupos de representação também, não é? Ele vai dizer que existe um fator ético de comprometimento, né, dos professores da escola, das redes todas, com a família, ouvir os professores, ouvir as crianças também, né, para que a gente dê visibilidade e atenção a essa questão das vulnerabilidades, né. Os professores e as crianças estão em isolamento, né, estão tentando manter contato através das telas, mas a gestão, o pessoal de apoio, a limpeza, muitas dessas pessoas continuam trabalhando nas escolas, né. Nós temos muitas questões relacionadas, quando lidamos com a educação infantil, a questão da relação dos professores, né, a Sandra falou aí de toda a sobrecarga de trabalho remoto, a questão da rotina das crianças, as nossas rotinas, todos esses elementos que a Tatiane trouxe também, sobre essas questões emocionais, a perda do sono, a perda do apetite, um nervosismo, um estresse, isso também afeta os professores. Ficar diante das telas muito tempo é algo que precisamos aprender a administrar, não tem sido fácil, então isso tem implicado também na saúde emocional dos professores, né. Numa dessas lives, eu estou com o foco lá nas lives do Sérgio Fock, Paulo Fock, né, a psicóloga Bianca Stock, ela vai dizer dos impactos psíquicos do adoecimento, né, professores que relatam vômitos, agressividade, né, o uso dessas EPIs, né, desses equipamentos de segurança e de higiene, com perigo de volta à objetificação da criança. Então, são muitas questões para nós pensarmos do ponto de vista de ser professor de educação infantil. Antes de passar o slide, eu tenho aqui meninos no balanço do Portinari, né, não é? Vamos ao próximo. A Ângela Coutinho, uma colega que é da Federal do Paraná, quando começou a pandemia, ela estava na França, e ao ouvir a live dela, também entrevistada pelo Paulo Sérgio Fock, ela conta da experiência na França, como que se deu de forma muito diferente da brasileira, né? De sexta-feira para segunda-feira, os professores foram colocados, né, simplesmente para trabalhar online, diferentemente daqui, com toda uma organização diferente de escolas, né, eles tiveram que trabalhar online, e depois todo o impacto que foi a volta deles, porque lá eles também já começaram a voltar. As imagens absurdas dos distanciamentos, como se isso fosse possível, não é, da gente manter esse controle com as crianças, né. Nessas mesmas lives do Paulo Sérgio Fock, ele tem a experiência da Sabrina Pinheiro, que é uma enfermeira de UTI pediátrica do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Ela trouxe dados de maio deste ano, não é, com 51 crianças que vieram a óbito, notificado, a gente não sabe se esse número, por conta da Covid, e o perigo de que essas crianças, voltando para as unidades, sejam vetores, né, de levar, às vezes, pelo contato para as suas famílias, não é? De elas serem vetores para os seus familiares, né? Então, o aumento, ela chama atenção para o ritmo de contaminação, expondo crianças a essa convivência, caso se volte às aulas presenciais. E aqui eu tenho uma fotografia do Portinari, também uma fotografia, não uma obra de arte, né? Uma pintura dele, é uma roda infantil, também experiência que ele tinha de brincar enquanto criança. Próximo, por favor.
Essa é uma foto do Portinari aqui em cima e o filho dele, porque o livro que eu tenho aqui em casa, depois posso mostrar, caso tenham curiosidade, ele está brincando, o pai dele acompanha ele a pintar. Estou pegando o livro aqui, só porque não consigo ler a imagem, mas aqui eu tenho. Aqui, ó. Sabem por que é que eu pinto tanto menino em gangorra e balança, diz o Portinari, para botá-las no ar, feito anjos, né, para brincar. Por isso que a gente gosta tanto de balanço e de altura, né, talvez seja uma saudade. Próximo slide. Eu quero agora, então, fazer um pouco o foco no brincar aqui. E ao tratar do brincar, eu vou trazer um autor que para mim é muito querido. Quem já trabalhou comigo conhece, é o Gandhi Piorsky. Ele vem da mesma família teórica que eu, trabalha na perspectiva do brincar mobilizado pela experiência que a criança deve ter com os 4 elementos da natureza: terra, água, ar e o fogo também, né? As nossas crianças gostam e com assistência nossa podem brincar com fogo também, não é? E o que o Gandhi Piorsky chama a atenção aqui é que as grandes imagens que nascem do imaginar, as sensações mais significativas vividas por uma criança em seu brincar, a impressão gravada na memória e no corpo provém desse núcleo de forças que é a imaginação criadora. Essa imaginação criadora que está presente em todas as pessoas, mas de maneira muito potencial nas crianças, né? É um ato capaz de acionar uma energia vital cuja memória fica registrada no corpo e posteriormente nas diferentes atividades que a criança vai ter, ela vai acionar isso, né? E o que o Gandhi Piorsky chama a atenção é que essas imagens, elas não são acionadas por meio externo, por meio de mídias, mas no contato real, efetivo, concreto com a matéria do mundo. O que é a matéria do mundo? Matéria do mundo é tudo que eu posso pegar, a terra, a água, mesmo os brinquedos de ar, como soltar pipas, né, brincar com balão e tudo mais, brincar na água, tanto quanto possível, no barro, na lama, né, essas matérias, subir nas árvores, andar de bicicleta, cortar o vento, coisa mais gostosa que é andar de bicicleta, descer uma ladeira cortando o vento, não é? Isto nos dá depois impulso para vivermos, para nós ultrapassarmos, inclusive, situações pandêmicas como essa, que nos desafiam tanto, não é? Então, o contato concreto e real com a matéria do mundo. Recentemente saiu um texto, eu deixei o nome aqui embaixo para vocês, Educação de Sensibilidade e a Maestria dos Saberes Ancestrais, onde eu trabalho um pouco mais isso, e está aqui o link disponível, caso queiram ler mais. Antes de passar a imagem, nós temos aqui, não consigo ler, mas é uma outra tela do Portinari também, das crianças brincando aqui, de diferentes tamanhos. Temos mais meninas aqui, e vocês vejam brinquedos de ar, pipas, olha como as crianças, elas se elevam quando brincam de ar, elas ganham outros espaços, né? E esse contato, e isso é fundamental para que nós tenhamos uma saúde psíquica e subjetiva. Próximo slide. A Tatiane já trouxe, né, algumas informações preciosíssimas, né, as redes de contato quando nós presenciamos ou suspeitamos. E aí eu entro, então, num outro assunto, que é a questão do abuso sexual, né, de crianças, não é? Nós estamos vivendo, está todo mundo assistindo, imagino que mais ou menos, lendo e se informando sobre essa questão muito recente, acontecida ontem, não é? Vou pedir para passar o próximo slide. Eu tenho um filme que ele está disponível gratuitamente, acho que até dia 20, acho que até dia 24 ou 27 de agosto, no festival Varilux de Cinema. Você só precisa fazer um pequeno cadastro. Tem um filme que eu recomendo para que nós entendamos um pouco mais sobre a questão de como acontece esse sequestro da infância, esse roubo, porque roubo
do ponto de vista jurídico, é quando acontece uma violência. Furto, eu vou lá, tiro alguma coisa de alguém sem essa pessoa perceber. Isso é furto. Mas quando é roubo, não é? É porque houve um ato violento. Esse filme se chama, traduzido para o português, Inocência Roubada. É um filme que me impactou tanto que me fez produzir um texto. Ele está encaminhado para o periódico, espero que ele possa ser aprovado e logo trazer para que vocês possam ler. Mas ele trata de uma menina que tem 8 anos e tem um amigo da família, que é muito amigo da família há muitos anos, e ele violenta essa menina. A maneira como o filme mostra isso é algo que nos choca, porque vai acontecendo de uma maneira tão sutil. É uma pessoa que dá presente, é uma pessoa que brinca na piscina com aquela menina, mas que, às escondidas, ele entra no quarto, inclusive à noite, e ele violenta. Não é? Tem muitos aspectos, espero que logo o texto possa ser publicizado para a gente discutir, mas ele é um filme que não é confortável da gente ver, mas é um filme necessário para que a gente perceba como é que se dá a questão do abuso. Podemos passar para frente? Eu trouxe aqui umas partes do texto que ainda não está publicado, né? Mas o abusador, essa frase inicial, o abusador busca crianças que são abandonadas. O abusador, ele observa a família. Lá onde tem uma criança que papai e mamãe, por contingências de vida, de trabalho, de uma sociedade que retira o papai e a mamãe de casa, e muitas vezes as crianças têm que ficar sozinhas, não é? O abusador, ele percebe isso e é com essas crianças que ele vai agir. Então, isso nos coloca numa situação de extrema responsabilidade, né, como pais, como mães, como professores também. Eu trouxe aqui uma citação que é de um documento da Câmara dos Deputados, que é sobre a violência da mulher em 2018, e vai dizer que o crime de estupro é definido como qualquer conduta com emprego de violência ou grave ameaça que atente contra a dignidade, a liberdade sexual de alguém. E aqui mais para frente vai dizer que conjunção carnal ou prática de atos libidinosos prevista apenas, variam, enfim, vai dizer aqui que com crianças menores de 14 anos, qualquer ato sexual é considerado estupro. Preciso que a gente pare, pense, reflita e tome posição. Uma criança de menos de 14 anos não é capaz de discernir ou consentir, e nesse sentido nós temos que trabalhar com as nossas crianças de que elas têm que respeitar o próprio corpo. Nós precisamos conhecer o nosso corpo, e como professores, como pais, como responsáveis pelas nossas crianças, nós temos que dizer que não se pode tocar de qualquer jeito no corpo, uma outra pessoa não pode tocar no nosso corpo. E nós temos que ter uma total sintonia com nossas crianças têm que confiar em nós a ponto de dizer caso alguém faça isso, porque quase sempre é um adulto muito próximo. Próximo slide. As estatísticas provam, por favor, Regina, que o abusador está sempre muito próximo da família, não é alguém estranho que chega. Os relatos todos, tem muitas amigas que têm relatos nesse sentido, é alguém que vem, que dorme na casa, que passa o sábado e domingo tomando cerveja, comendo churrasco, é alguém que está ali presente, né? Então, nesse sentido, todos aqueles itens que a Tatiane já trabalhou, né, do acolhimento, da escuta, o cuidado, a proteção, de nós pedirmos licença para tocar numa criança, de observar, de criar vínculos para que ela se sinta segura para dizer quando algo estranho e violento acontece com ela. Não é? Próximo slide. Algo que eu vim descobrir muito pouco tempo, eu vou dizer para vocês há poucos meses. A criança é sempre inocente. Nos atos de violência que se cometem com as crianças, a criança internaliza que ela é culpada, ela se sente culpada e ela não consegue ver que é o adulto
Somente em processos terapêuticos a gente vai perceber um dia que a criança é sempre inocente. Ela não tem capacidade de discernir caso o adulto chegue e comece a tocar em qualquer parte íntima dela, né? É o adulto que a viola de maneira insidiosa. E ele faz isso, assistam o filme para vocês, como ele faz isso com delicadeza até, mas é uma delicadeza que é perversa, porque a criança não sabe, porque a criança não está em tempo de viver essas questões, né? Então, por amor às nossas crianças, precisamos estar atentos, é uma parte do nosso papel de educadores que não podemos, do qual não podemos abdicar, né? Os dados daquele documento que eu citei lá atrás, em 2018, data dos dados mais recentes do Ministério da Saúde, 21.172 crianças com idade entre 10 e 14 anos deram à luz. Desse total, 15.851 crianças eram meninas negras, assim como a garota que está aí na mídia social, exposta de maneira mais violenta ainda, né? Esses dados são de uma reportagem de ontem que saiu no Eu País, não é? São números muito grandes, e a questão de serem meninas negras e pobres nos responsabiliza a todos nós como sociedade, não é? Porque, embora nós tenhamos uma série de preceitos legais que nos protegem, mas nós temos uma estrutura social perversa que produz a miséria, que produz a pobreza, que produz o abandono e gera situações de violência. Próximo. Aqui o que eu já comentei com vocês, que os dados, não é, são daquele mesmo documento, vai dizer que o abusador compartilha da confiança da família, quanto menor a vítima, maiores são as chances desses abusadores se aproveitarem da confiança, abusar da inocência da criança, né? Vai dizer que 86,4%, quase 90% dos abusadores são conhecidos da família, não é? Então, assim, temos que ter cuidado. No próprio filme mostra, eu tenho amigas, né, que contam assim, ele me dava presentes, ele era uma pessoa tão boa, uma pessoa tão bonita, tão jovem. Pois é, estejamos atentos, cuidemos das nossas crianças. Às vezes pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser um pai, pode ser um irmão mais velho. Está presente na família, temos que cuidar. Próximo slide. E aí, eu tenho uma autora que me foi apresentada pela professora Raquel, que é a Constantina Xavier Filho, que é da Federal do Mato Grosso do Sul. Ela vai dizer do papel da escola, porque talvez a criança só tenha no professor, quando ela não tem mais alguém em casa, como uma tábua de salvação para retirá-la dessa condição de violência e de abuso, né? Então, como pais e como professores, nós temos a obrigação de ensinar as nossas crianças a se protegerem, né? Vocês sabem, quando eu trabalho com vocês, a gente tem que pegar a criança, sentar. Quando a primeira foto que eu mostrei, aquela criança olhando para a mamãe nos olhos, seja que idade for o meu filho, a minha filha, é dizer para ela, olha, você é dona do seu corpo. Ninguém pode tocar nele, a não ser que você autorize, a não ser que seja autorizado pelo papai e pela mamãe. Não pode. E se acontecer isso, você tem que vir até mim e me contar. Porque o abusador sempre ameaça que vai matar a mãe, que vai matar a criança, é insidioso, né? Mas se eu construo uma relação de confiança e de vínculo com a minha criança, ela pode chegar e me dizer, e aí a gente pode tomar as providências. Próximo. Estamos chegando no fim. Tem uma série de recomendações que eu deixo o link, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, muito acessíveis, numa linguagem muito boa, né, para a gente ler como pai, mãe, como alguém responsável pelas crianças, como professores também, para a gente seguir e dessa maneira conseguir proteger as nossas crianças. Eu não vou entrar na questão do ensino remoto na educação infantil, mas se quiser no site da Amped tem um manifesto, né, se manifestando contra, não é, a toda essa questão. Quero, antes de finalizar, estou no 22º de 23, dizer que eu tenho uma orientanda, a Genilda, que é professora da rede pública e da rede SESC em Rondonópolis, que está fazendo um trabalho. Ela é uma professora de educação infantil e está fazendo a dissertação dela sobre a questão de ser professora em tempos de educação infantil em tempos de trabalho remoto. E uma parte final do trabalho da Genilda, ela diz da importância da escuta.
de nós escutarmos as nossas crianças, de nós prestarmos atenção, né, para que a gente possa melhor cuidá-las, melhor protegê-las e bem educá-las, exercendo assim o nosso papel. Eu não sei, eu acho que eu extrapolei bastante o tempo, mas era esse o recado, estou aberta aos questionamentos. Muito obrigada. Obrigadão, Euni. Não extrapolou, não. Está muito gostoso ouvi-las. A tia, a Tati, gratidão pela fala, Euni, gratidão a Tati também pela fala. Vamos continuar dialogando um pouquinho mais, nós já estamos aí 1 hora de live, e nós sabemos, né, todos nós sabemos de quão cansativo é ficar muito tempo em frente à tela, mas nós não vamos extrapolar muito tempo não, mas precisamos dialogar com quem está nos acompanhando, com quem está nos prestigiando, trazendo também as suas preocupações, seus comentários. Então, antes de passarmos a eles, reiterar a gratidão em nome do Departamento de Educação, pela tua participação, Tati, pela tua participação, Euni, pelas falas tão contundentes, tão provocativas, tão verdadeiras, tão carregadas de informação, de reflexão. Muito obrigada, gratidão mesmo em nome de todo o Departamento de Educação. Nós estamos com vários comentários muito positivos em relação ao que vocês trouxeram, né, que denotam também essa preocupação dos nossos professores, dos nossos alunos, dos nossos participantes dessa live de hoje em relação à temática. E a grande maioria dizendo quão importante é falar da infância neste momento de pandemia, né? Quão importante é trazer isso que vocês estão pontuando nas suas falas. Eu fiz selecionei alguns para nós lermos, e aí vocês podem ir dialogando, né, Tati, Euni, a partir desses comentários, enquanto eu faço a seleção de outros tantos, tá bom? Quem está conosco no chat e gostaria de fazer perguntas, provocar falas, por favor, fiquem à vontade, esse é o nosso canal de comunicação, utilizem, por favor. Então, vamos lá. E peço desculpas também, caso eu leia algum nome de forma estranha ou errada, mas a gente vai pegando os nomes direto dos comentários e, às vezes, a pronúncia não fica correta. Me perdoem se isso acontecer. Nós começamos ali com a Miara Cardoso de Lima, que nos fala, né, quando houve o afastamento das aulas, tive uma grande preocupação com a questão da vulnerabilidade, porque estando na escola, torna-se mais fácil identificar. Acho que seria bastante bacana nós conversarmos um pouquinho sobre essa questão da vulnerabilidade, porque nós sabemos que os professores são um canal muito importante de escuta dessas crianças em situação de vulnerabilidade, especialmente familiar, como você trouxe, né, Euni? A Tati também comentou dos abusadores que estão, às vezes, no nosso grupo de convivência cotidiana. O Denique Pedro também nos disse que tivemos muitos alunos que encontraram na escola espaço para pedir socorro. Esse isolamento nos preocupa bastante. E ele segue comentando, inclusive o caso de suicídio de adolescentes que aumentou muito na minha cidade. Só que ele não nos diz qual cidade, Denique. Se você puder nos dizer, agradeceríamos muito até para nos localizarmos. Orgulho Romani, ou Romani, nos diz tão importante pensarmos nas crianças e nas futuras gerações, né? E aí, como você já falou, nós temos pessoas de outras cidades nos acompanhando, a quem nós agradecemos muito. Então, eu paro aqui nesses comentários iniciais, passo a palavra para vocês, Tati e Euni, para falarmos um pouquinho sobre esse tema que já foi lançado aí por vocês e agora comentado no chat, que é a questão da vulnerabilidade e o professor como ponto de escuta dessa criança que vem pedir socorro nos espaços escolares. Não sei se Tati gostaria de comentar alguma coisa, pergunto a ela, se não posso comentar. Não, realmente os professores, as professoras, eles estão presentes, né, no dia a dia, e com a pandemia, agora o ensino online dificultou um pouco mais, né, porque presencialmente ele está ali observando, ele está notando se tem alguma diferença, se está acontecendo alguma coisa,
Então, igual eu também tinha mencionado, as crianças, elas demonstram, de certas maneiras, certas formas, elas vão demonstrar, seja no comportamento, né, seja em um desenho, ou quando tem afinidade, ela vai falar, né, então, professora, não estamos mais presencialmente, porque elas, né, observam, estão ali presentes e vão intermediar, né, nesse contato inicial. Como não estão online, eu menciono aqui novamente das pessoas, de cada cidadão, né, fazer a sua parte. Se estiver notando, suspeitando ou presenciou algum ato, porque realmente vai, igual a Euni, né, destacou, vai ser roubado, é um crime e tem que ser denunciado. E dificultou, né, porque os ensinos estão online, mas não é impossível de cada... Ok. Eu vou dar continuidade. Essa questão da vulnerabilidade, nós deixamos um texto, e nesse texto, que é de autoria da Vanessa Crestani e da professora Kátia Bones Rocha, que é da PUC de Porto Alegre, ela faz todo um histórico de como que nós fomos construindo um aparato jurídico desde 1927, com o Código dos Menores, né, criação de instituições de recolhimento, um caráter bastante ainda higienista, eugênico, né, e criminalizando as crianças, né, colocando a questão da periculosidade de alguma dessas crianças, então precisando da tutela do Estado. Em 1979, nós tivemos uma política de bem-estar do menor. Em 1989, nós tivemos a Convenção sobre os Direitos das Crianças. E em 1990, nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criou esse estatuto, né, da criança como um sujeito de direito, né? E nesse sentido, nós temos o conceito de vulnerabilidade social, não é? E o conceito também de proteção social especial. Pelos nossos documentos, as nossas crianças, elas são de responsabilidade das nossas famílias, né? E aí tem o conceito de risco e de vulnerabilidade. O risco, por exemplo, assim, o que é uma questão de risco? O risco é você tem que prever alguma situação porque vai acontecer. Então, você se protege para que aquilo não aconteça, né? Então, você tem um futuro, uma questão imprevista, uma questão incerta. Você usa de alguns mecanismos, inclusive da ciência, para impedir que aquela situação aconteça, né? E essa questão de risco. A questão da vulnerabilidade diz respeito à nossa suscetibilidade social e grupal de estar mais afetado por situações de risco. E aí todas as questões de classe, de gênero, afetam principalmente quem na nossa sociedade? As crianças pobres, né? As crianças negras, as crianças marginalizadas, né? No artigo 19, no parágrafo 3º do ECA, vai dizer que a criança será mantida preferencialmente na família. E somente quando ela não pode, quando a família não pode mais cuidar dessa criança, ela vai ser colocada em situações de orientação e abrigo. Eu lembro com a professora Sandra, alguns alunos talvez que estejam nos ouvindo quando nós íamos a uma instituição de recolhimento de crianças em Rondonópolis, não é, Sandra? Com outros colegas também aí de Rondonópolis, quando a gente pôde vivenciar o que é o abandono sistemático, né, de crianças que estavam ali, depois tem um tempo que ela não pode mais ficar, por exemplo, numa casa-abrigo, que ela vai ter que ir para o socioeducativo e depois dali para onde? Não tem, este é o abandono de que se fala, esta é a grande vulnerabilidade. Quando a gente vai olhar de maneira um pouco mais ampla, né, tirando essa responsabilidade do indivíduo e da família e olhando o contexto social, são crianças que são abandonadas por um sistema político, econômico perverso. Ninguém quer tomar conta dessas crianças, ninguém as escolhe, né? Só se acha meio de culpabilizá-la, de criminalizá-la, mas quem é que vai lá para oferecer escuta, ajuda, né?
Lembro de um menino que já estava na fase de sair da casa-abrigo, né? Ele era muito agressivo, muito violento. Até eu seria agressiva e violenta se eu não fosse amada. Eu não sei, eu acho que eu ainda sou um pouco agressiva e violenta, né? Estou aqui brincando, mas assim, é uma reação natural, legítima, honesta, né? Eu estou lendo um livro que diz, olha só a questão, quando fala da vulnerabilidade, né? Uma criança que não recebe cuidados, nem tem ninguém que se importe com ela, é uma criança abandonada. É simples isso, é simples, é complexo, é grandioso, né? Nós temos todo um aparato jurídico que culpabiliza a família, que responsabiliza. Mas e quem é que percebe que essa família também sofre as consequências de um sistema econômico perverso? Nós temos cada vez mais Estado policial e penitenciário e menos Estado econômico e social. É uma lógica punitiva que vai levar às questões de vulnerabilidades, né? Então, as famílias pobres são o alvo das políticas padrão, desconsiderando, né, as diversidades de crianças e de infâncias que nós temos, né? Então, culpa a família, porque ela é pobre, pune a família, nós temos todo um aparato que judicializa, né, um aparato de discursos judiciais, de práticas punitivas, e a ameaça de tais dispositivos visam capturar ou controlar as crianças que são uma ameaça, que são geradas dentro de um sistema que as abandona. Não é? Então, é preciso que a gente tenha muita compreensão disso também, não é? Que para a gente tomar o cuidado de não achar que nós temos uma infância violenta, né, desconsiderando um entorno que gera essas misérias, não é? Porque poucas mães, não é que não há, porque há de todo tipo, poucas mães desejariam abandonar seus filhos. Se elas deixam seus filhos, muitas vezes por necessidade de trabalhar, não é? E aí, quem que toma conta dos filhos? Nesse sentido, nós como professores, né, quando trabalhamos na pedagogia, a gente sempre insiste muito nessa necessidade da criação de vínculos verdadeiros, né? Eu acho que a pandemia, dentre muitas lições, ela nos obrigou a ficar em casa. Nos obriga a quem pode ficar em casa, né? E eu vejo muitas vezes os adultos mentindo para as crianças, sendo desonestos com as crianças, não falando a verdade, porque eles não dão conta de olhar para a verdade em si, e não é fácil olhar para a verdade é grande demais para a gente, às vezes, a gente não dá conta, não é? E, às vezes, as crianças também evidenciam toda essa nossa vulnerabilidade de lidar com as nossas questões, não é? Questões de papai e mamãe, questões de mamãe com o vovô, a vovó, as questões com o filho que é um pouco mais agitado, com uma criança que tem as suas dificuldades, que tem as suas necessidades especiais, não é? Então, a gente, quando ficou confinado nesse espaço, agora a gente tem que lidar com isso também, não é? Não sei se eu respondo, mas são questões para a gente pensar. Eu não faz muito tempo que eu não tenho mais muita resposta certa, consigo pensar algumas coisas, assim, não sei, é por aí, Sandra. Nós nunca temos as respostas certas, né, Euni? Nós temos perspectivas para pensarmos no coletivo. Nesse sentido, nós temos alguns comentários aqui, eu não vou conseguir ler todos os comentários, como eu disse, para nós não extrapolarmos muito a paciência de quem nos acompanha, né? Até um dos nossos participantes de hoje colocou, eu não aguento mais olhar para o celular, eu estou com ojeriza do celular. Eu tenho deixado o meu silencioso, então, porque aqueles plom me deixam ansiosa, eu deixo ele silencioso, pronto, isso é uma maneira de administrar. Exatamente. E a gente acaba perdendo a noção de que o tempo que nós temos para acompanhar tudo isso. Bom, a Luísa Azevedo nos diz, amei a visão dos saberes tradicionais, as cantigas de roda, na minha infância, brincávamos de cantar versos. E aí ele volta à questão da violência, né, infantil e diz, muito importante falar sobre essa questão da violência infantil em todas as suas faces, até para a prevenção. A Cida Lima também sugeriu um filme, Euni. Você trouxe o seu, isso, e a Cida nos sugere um filme chamado Preciosa, uma história de esperança.
conta uma história de abuso dentro de casa, muito triste, ela pontua. Então, mais uma dica aí para que nós possamos assistir e conhecer um pouquinho mais dessa realidade, que às vezes está muito próxima, né? E nós precisamos nos sentir incomodados para fazer o movimento. A Osanete Velasco nos diz que os abusadores estão dentro de casa, e o mais triste é que, muitas vezes, a própria família faz vistas grossas para a situação. Sabe por quê, Sandra? Desculpa interrompê-la. No texto que eu escrevi, eu fui estudar sobre isso e eu refleti. Por exemplo, lá nesse filme, A Inocência Roubada, a mãe não faz nada. A mãe é perversa. É uma coisa assim, é uma dificuldade de olhar. E aí, o filme leva a gente a perceber que alguém violentado não tem capacidade, se não elaborou, de olhar para a violência e acolher o outro. Se você, o filme, eu digo lá no texto, assim, que eu especulo, aquela mãe deve ter sido violentada. Quando a gente busca a história das nossas mulheres, esse tempo atrás uma menina fez uma pesquisa no Facebook. É difícil a mulher que não tem uma história de violência, que não sofreu uma violência. E se ela não elaborou, se ela não olhou para isso, ela não dá conta de ver, e ela fica desenvolvendo mecanismos como assim, ó, eu sou forte, eu passei por isso, qualquer um pode passar, e não é assim. E aí vai deixando impune aquele que precisa também de cuidado. São muitas faces do cuidado. A criança que é violentada precisa de cuidado, aquele que violenta também precisa ser cuidado. Não é uma questão de culpabilizar. Culpabilizar não resolve nada, mas responsabilizar, cuidar, tratar, isso sim resolve. São questões extremas, Sandra, não vamos resolver nesta existência, mas temos que prestar atenção para evitar que isso aconteça com as nossas crianças, tanto quanto possível, sabendo que sempre alguma coisa vai acontecer. Sem dúvidas. Tati? Realmente, eu concordo com a Euni, né, no que a Euni falou. Oi, Sandra. Não, tranquilo, pode seguir. Não, eu concordo realmente com o que a professora Euni disse, e é uma coisa que nos toca, né? É uma coisa que nos toca, como o dado que eu li da Unicef, é alarmante, e com a pandemia, né, os casos têm aumentado, então, realmente, o cuidado, o diálogo, a escuta é essencial. Verdade, é isso aí. É o que nós precisamos, a escuta, né, fazer o processo de ouvir os nossos. A Maria do Carmo nos diz, é muito importante o cuidado constante com as crianças. Percebo que a escola assumiu essa responsabilidade. Haja visto um vínculo entre professores e crianças, né? Nós já pontuamos isso, quanto é importante a criança estar em contato com a escola, porque ela sabe que esse espaço é um espaço de escuta também. E quando não for, nós precisamos fazê-lo ser. A Marcela Brito pede, se puder... Oi, Tati? Não, pode falar, desculpa. Imagina, estamos aqui ao vivo. Não, desculpa, eu ia falar só um comentário, mas depois eu falo. Pode comentar. Ok. A Marcela Brito nos diz, se puderem, falem sobre o não isolamento social que ocorre entre as crianças que não estão indo à escola, mas interagem diariamente com os vizinhos, brincam na rua ou ficam na casa de outras pessoas, né? Até eu me comentou um pouquinho dessa necessidade dos pais que precisam deixar aos cuidados dos outros. Vamos comentar uns 3 minutinhos cada uma, pode ser? Pode. Então, como yoga, e ela está dando aulas online, né? E ela com tanta saudade. As crianças têm as atividades da linguagem, áudio, e tem uma criança, ela logo sai o material dela, ela deixa a imagem na bolsa e ela... Desculpa, Tatiana, eu vou te interromper, não sei se com Sandra também, eu não consigo te ouvir, teu áudio nós não te ouvimos, está com cortes. Não sei se para Sandra também, a Regina colocou aqui também que está.
Tá com corte? Tá. Parece que agora normalizou, Tati. Tá, agora dá para escutar. Tá. Eu acho que é um probleminha de internet. Quando a Sandra estava comentando, eu ia falar da experiência da minha mãe, que também é. Dá para escutar ou não? Será? Quando você fala, a gente escuta, pode falar. Ah, tá. Da experiência, a criança que ela está realmente animada a voltar às aulas, nesse momento não, é necessário, né, respeitar, realmente. Eu não sei, mas eu acho que não dá para escutar, então, e a Regina, desculpa interromper, Tati, mas continua ruim, a Regina está dizendo, então eu vou tentar então, falar um pouquinho disso, né? Eu acho que deve estar conexão. Então, tá. Nós temos que trabalhar com as situações que se nos apresentam, né? Então, as crianças que estão brincando na rua, que tem como brincar sob algum cuidado, né? É a situação delas, né? Tanto quanto possível, quando voltar para dentro de casa, manter todas aquelas recomendações de higiene, não é? Isso é necessário, sim. E eu acho que as crianças precisam ter algum espaço de liberdade também nesse momento, né? De brincar, de encontrar com outras, né? Eu sempre olho muito que a gente vive numa sociedade muito individualista. Se nós olhássemos para a nossa sociedade como uma comunidade, por exemplo, se eu estou na rua, se eu tenho um filho, eu olho meu filho, eu olho o filho dos outros também, nos tornar corresponsáveis, né, como se fosse, eu sei que isto não é assim, mas numa aldeia, se eu estou numa praça, eu olho meu filho, eu olho o filho dos outros, não como alguém para eu punir, para eu, sei lá, chamar atenção, mas para cuidar junto, se eu vejo ele numa situação de perigo, não é? Cuidar junto das crianças, né? Eu acho que esta é uma atitude acolhedora e solidária que a gente pode ter, né? Até se eu levo um lanche para o meu filho, estender um pouquinho mais e levar para os outros, né? Isto é educativo da nossa parte, de adultos também, e as crianças aprendem isso, não é? As crianças, nós temos muitos tipos de crianças que estão na rua, que não fizeram o confinamento, tem crianças que estão sozinhas, sem possibilidade de interação, né? Não pode receber amigo em casa, não pode ir na casa de ninguém também. Então, são essas diversas situações que eu acredito, Sandra, que só poderemos falar melhor e mais disso com o tempo, quando nós ouvirmos e estudarmos mais, quando nós tivermos a escuta das crianças de volta, não é? Quando você falou do telefone, eu lembrei já, então aqui um pouco a vovó vai falar, né? Esses dias eu pude estar com o meu neto e aí um dia eu deixei, os pais dele foram trabalhar e eu fiquei cuidando dos dois, e aí foram assim, 4 horas de televisão, e eu assim, apavorada, isso tá demais, né? Deixei para ver se ele modulava, ele não modula, ele precisa, e eu sabia disso, né? Daí no outro dia eu falei, pois hoje não vamos ter televisão, hoje vamos ficar com a vovó sem televisão. Aí o bico ficou desse tamanho, a tromba maior ainda, não é? E aí ele ficou lá no sofá, assim, bravo, e aí vai, pelas tantas ele catou uma caixa de papelão enorme que tinha chegado um produto em casa, e do nada ele entrou dentro, saiu da caixa, ele tem 6 anos, né? E daí depois ele foi lá, pegou uma faca, com a supervisão da vovó, fez uma janela, ele brincou mais de hora com aquela caixa, e no final ele disse assim, gostei da noite, vovó, nem precisou da televisão, e eu brinquei bastante. Sabe, assim, sozinho, ele e a caixa, então sem criança também. Essas situações, assim, que a gente às vezes tem que se aventurar um pouquinho, né? E ele cortou, quando ele estava usando aquela faca, eu estava assim, pelo amor de Deus, né? Porque ele era forte, era uma caixa dura. Mas como ele é um menino e é muito forte, aquele uso de força ali era liberador para ele, era importante, e ele dava conta, e ele não se cortou, não é? Ainda bem. Ainda bem, vovó, senão você teria problemas. Tati, para podermos te ouvir, vamos sugerir que você desligue o vídeo, tente ficar só com o áudio,
talvez a tua internet melhore. Vamos fazer essa tentativa? Isso, ótimo. Agora vamos tentar te ouvir. Vocês conseguem escutar certinho? Sim, muito bem. Sim. Conseguem escutar bem? Ou está dando alguma má conexão? Ah, tá. Bom. Parece que está bom, pode seguir. Brincar na rua, que devem que estão, né? Principalmente brincar na rua, não, aquele divertimento com os coleguinhas, na casa. É necessário, né? Preservar e cuidar também do outro, né? Então não pode, nós vamos esperar a pandemia passar para poder voltar na normalidade. E que normalidade será, né? Colocando em aspas. Ainda continua cortando, a Regina pode falar ou não? Tati, não estamos conseguindo te entender. Ela falou. Tati? Gente. Eu acho que é alguma questão de conexão. Ela falou. Eu estou vendo aqui as mensagens dela. Ela falou. Gente. Será? Ela falou. Fica tranquila, por isso que a gente está de duas, quando uma não pode, a outra. Fique tranquila. Obrigada. Obrigada. Foi uma parceria muito legal. Não vai embora, Tati, fique aí. Volta a tua câmera para a gente te ver. Isso, para a gente te ver. Isso, ótimo. Vamos encerrando, nós já estamos aí a 1h26, então eu só vou lançar a última pergunta, e aí como a Tati está com problema de conexão, Tati, se você quiser responder no chat, você pode usar o chat do YouTube para responder, tá? Para não deixar sem a sua resposta, que é muito importante te ouvir também. Aí eu vou lançar a última pergunta, que vem do Marcelo de Souza, nosso egresso de pedagogia, Ani, lembra? Do Marcelo? O Marcelo nos questiona, neste tempo de pandemia, como podemos fazer uma escuta sensível das crianças que estão em casa participando do ensino remoto? Como você já antecipou, não há receitas, né? Mas será que conseguimos pensar no coletivo como fazer essa escuta sensível, estando cada um de um lado da tela? Então, a Genilda poderia estar aqui para responder e depois eu remeto a leitura do texto dela, né? Ela tem tido relatos maravilhosos. Como que a gente pode fazer escuta? Ouvindo, abrindo espaço. Vocês vejam que nós, como professoras, gostamos muito de falar, né? Falamos e a gente ocupa muito espaço de fala. Ela tem relato, ela trabalha com educação infantil, que a criança fala assim, professora, que saudade de você, eu só queria te abraçar, eu queria receber o teu abraço. Quando uma criança diz isso, olha a necessidade, o desejo dela do contato físico, que nós também sentimos, né? Eu tenho a minha outra orientanda, a Tamara Parteca, né, que também trabalha com crianças pequenas, ela tem recebido relatos maravilhosos, desenhos, narrativas. Esses dias ela mandou uma narrativa de uma menina, um áudio, né? Como eu sou professora, aqui, isso é uma coisa que fica só entre nós, né? Assim, era uma menina que contava uma história fabulosíssima, aquilo poderia ir para um livro, assim. Olha, ela não tinha com quem falar. Em geral, nós não temos tempo para as crianças. Esta é uma realidade, Marcelo, porque ouvir as pessoas demanda tempo. Tem uma prática, né? Meus pais nasceram no Rio Grande do Sul, da Sandra também, que era uma coisa assim, religiosa, no sentido que sempre acontecia daquele jeito, era um rito. Aquela história de tomar os chimarrões deles, né? Eles sentam, não dá para tomar chimarrão caminhando. Meu pai nunca deixou, tem que sentar para tomar chimarrão, fica na roda. Obriga a pessoa a sentar e ficar. Então, quando eu vejo isso, assim, isso tinha uma sabedoria neles, né? Era o momento que papai e mamãe sentavam e ficavam juntos. Nós não temos, eu quando observo as nossas rotinas, e me incluo na crítica, não é? A gente tem muitas coisas para fazer, e a gente quer fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. A gente quer estender a roupa, escutar um podcast e ficar de olho na panela, no fogão, e olhar se... Parece que a gente é um polvo.
E falar com as crianças, eu observo assim, às vezes o Miguel, o nome do neto, ele fala, vó, olha aqui, vó, você tem que dizer 3 vezes para a vovó olhar, às vezes é mãe, às vezes é pai também, assim. Eu acho que o mais importante, Marcelo, é a disponibilidade, colocar-se disponível, e é difícil quando a gente está com sobrecarga de trabalho e com pouco tempo. Mas, às vezes, talvez aí a gente consiga se salvar um pouquinho nessa questão da qualidade da disponibilidade. Agora eu posso ficar com você. Olha, vai ser um tempo de relógio, é horrível, eu acho, né? Eu acho que é horrível, mas se é só possível, porque eu tenho tarefas depois e ele precisa compreender, porque esta é a nossa realidade, né? Posso contar agora uma história para você. Tenho 15 minutos para contar uma história. É horrível que nós tenhamos que fazer as nossas relações afetivas assim, mediadas pelo relógio. Mas se só for esse jeito, que seja assim, mas que seja ali presente, estar presente de verdade, né? Eu tenho uma amiga que nós temos ligado todos os dias, de manhã e de tarde, assim, a gente fala, pode, então tá, 5 minutos, 5 minutos, então agora deu, mas é o tempo que a gente tem de uma, e aí, como é que tá, o que você fez, como é que tá, e o exame, tá, pronto, é um vínculo humano aqui, mediado por essa coisa. Exatamente. A Tati escreveu aqui para a gente, eu vou me fazer voz pelas palavras da Tati, tá bom? Já que ela não está conseguindo falar conosco, então vou emprestar minha voz para a Tati. Ela nos diz assim, ela nos diz não, Tati, você. Parece que está tão distante. Escuta é importante, necessário, principalmente nesse momento, que é um momento de partilha, é um momento de estar presente. Crianças, jovens, precisam dessa grande ação humana de se sentir bem, de estar compartilhando, falando. Escutar é fundamental, é acolhida, exatamente. Escutar é acolhida. É esse processo, né, de acolher o outro pela nossa escuta. Nem que sejam uns 5 minutos, né, Euni? Sim, gente, e olha só, Luciene Teodoro disse assim, ó, esse documentário é lindo, o começo da vida. Se você não ouve as crianças, você perde as crianças. Olha que maravilhoso, Luciene, você lembrar desse documentário. E a gente tem que parar, porque senão eu fico falando o dia inteiro aqui. Nossa mania de ser professoras, né? Nós falaremos a tarde inteira e eles vão nos desconectar automaticamente. Bom, eu vou encerrando, então, agradecendo imensamente pela participação, novamente, da Tati, da Euni, pela ajuda primorosa da Regina, que está nos bastidores, oculta, né, auxiliando a realização desta live. Agradecer muito aos que estiveram conosco, que são muitos comentários aqui no chat, eu gostaria de ler todos, porque eu tenho mania de ficar lendo, adoraria ler todos que estão aqui, e dizer a todos que estiveram conosco hoje o quanto é importante saber que vocês estão aí nos ouvindo, o quanto é importante poder dividir um pouquinho dessa temática, que seria, assim, para muitos dias de conversa, né, meninas? Para muitos dias de conversa, dividir um pouquinho dessa temática com vocês e deixar aí várias pontas e vários pontos para reflexão. Aproveito também para convidar para o nosso próximo evento, que está aí organizado para o dia 20, só pegar direitinho aqui para não falar errado para vocês, dia 26 de agosto, previsto para ocorrer às 15 horas, horário Mato Grosso. Vamos discutir sobre os desafios da docência do ensino remoto. Teremos as professoras da UFSCar e será mediado esse diálogo, essa conversa toda, será mediado pela nossa professora Rosana, aqui da nossa Universidade de Rondonópolis, tá? Ó, Tati e Euni, sintam-se muito abraçadas. Muito obrigada, boa tarde a todos e a todas. E um abraço a todos que nos acompanharam. Agradeço. Tchau, tchau. Despedimos. Tchau, tchau, obrigada, até o dia 26. Até lá, tchau, obrigada.